Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 9, a partir do versículo 35. O tema da mensagem dessa manhã é chamados ao cristianismo verdadeiro. Chamados ao cristianismo verdadeiro é o tema da mensagem dessa manhã. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Essa é a palavra de Deus. Podem sentar. Cristianismo é o ato de fé em seguir a Cristo, se parecendo com Cristo. Vamos falar todos juntos? Cristianismo é o ato de fé em seguir a Cristo, se parecendo com Cristo. Agora que todo mundo pegou, vamos lá, juntos? É o ato de fé em seguir a Cristo com Cristo. Só por essa definição nós conseguimos ver que muitos se dizem cristãos, mas estão longe da verdade de serem de fato. Este texto de poucos versículos nos escancara o que é ser um cristão verdadeiro. Jesus andou no meio do povo. Jesus foi em direção às pessoas. Mas, infelizmente, por parte de muitos hoje, o que vemos são pessoas usando a fé para benefício próprio, não para servir as pessoas, mas para servirem a si próprios. Líderes religiosos andando de carros blindados em nome da fé, andando com seguranças em nome da fé, líderes se envolvendo em política, concorrendo a cargos políticos, utilizando títulos que são daqueles que vivem pela fé. Outros, atrás de fama, de reconhecimento humano, querendo demonstrar uma prática totalmente humana e carnal, mas com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Levando pessoas a acreditarem que cristianismo é bagunça, que cristianismo é viver uma vida de qualquer maneira, que o Senhor não se importa com santidade, que o Senhor, na verdade, se importa com ajuntamento tão somente. E, infelizmente, pessoas têm debandado para uma visão daquilo que se diz ser cristianismo, mas na verdade não é. Mas tem um outro grupo também, onde crentes gostam da palavra genuína. Crentes gostam até de simplicidade, gostam do ambiente da igreja, mas não servem, mas não trabalham. Agem como se fossem meramente clientes, onde recebem tudo, mas não querem se envolver com nada. Isso não é cristianismo verdadeiro. Vivem como se Jesus fosse o servo. Então é aquilo: Senhor, eu preciso disso. Aí o Senhor fala: não quero mais saber da fé, porque o Senhor me disse não. Me perdoem aqui a expressão, mas há muitos crentes mimados que, por terem sido ensinados talvez, ou por acreditarem, acham que
Jesus é um servo que tem que fazer tudo aquilo que lhe é solicitado. O evangelho de Jesus, o cristianismo, não é assim. Há aqueles que dizem assim: não, mas eu já vou aos cultos e tá tudo bem, eu já mostro ser cristão, eu vou de manhã, vou à noite, venho quarta e tá tudo bem, sou um cristão verdadeiro. Será? Essa palavra, a minha oração é que do mesmo jeito que ela me bateu, bata em você também no bom sentido. Essa mensagem, nos tempos de hoje, é muito impopular. Ninguém gosta de ouvir mensagens como essa. Mas a verdade é, irmãos, que diante da palavra de Deus, nós temos que nos humilhar. Assim como o rei Josias fez, quando ouviu a palavra de Deus, entendeu que estava longe e se humilhou diante do Senhor. O chamado para o cristão verdadeiro, o que é então que eu devo ser e fazer para ser um cristão verdadeiro? A palavra, primeiramente, nos informa que, nesse texto, que Cristo estava em plena execução do seu ministério. Cristo estava servindo as pessoas, enquanto Filho de Deus que veio com um propósito firme, claro e objetivo, que foi salvar a humanidade da condenação do pecado. Então, para sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos olhar para a maior referência que existe, ou podemos dizer a única referência que existe perfeita, que é Cristo. Neste sentido, seguidor de Jesus deve fazer o que Cristo fez, e não aquilo que acha que precisa ser feito. E muitas vezes não é assim. Às vezes a gente acha que precisa viver um cristianismo conforme aquilo que pensamos ser. Mas nós temos que olhar para Jesus. Ele é a referência. E sempre será. O texto nos informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Então, vá como Cristo foi. O cristianismo verdadeiro passa diretamente por irmos até as pessoas. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e isso significa que ele não deixava ninguém para trás. Todos eram importantes para Jesus. E o texto mostra que Jesus não foi de qualquer maneira, mas o Senhor foi com uma estratégia muito bem definida, porque se você reparar, Jesus começa ensinando, depois Jesus prega, depois Jesus cura. E por que isso? O Senhor estava indo nas sinagogas e para você ganhar a atenção, você precisava mostrar que conhecia a lei. E o nosso Senhor é o dono da lei. Então ele começava ensinando, chamou a atenção daqueles que ali estavam. Depois de ter a atenção dessas pessoas, Jesus pregava para elas. E para mostrar que a sua pregação de fato vinha de Deus, ele curava miraculosamente essas pessoas. O Evangelho de Jesus apresenta a solução para uma vida que caminha para o inferno. Mas como nos diz Romanos 10, a partir do versículo 11, nós temos que ir em direção às pessoas para anunciar Jesus, para mostrar a solução de uma vida desesperada. Nós precisamos ir. Porque se não formos, nós não estaremos fazendo o que Cristo fez. E se eu sou cristão, seguidor de Cristo, e não faço o que Cristo fez, como é que eu posso ser chamado de cristão? Então isso vira um pseudo-cristianismo, e não um cristianismo verdadeiro. Você e eu conhecemos pessoas perdidas. Conhecemos pessoas que estão longe do Evangelho de Jesus. Nós estamos indo em direção a elas para anunciar Jesus,
para ensinar, para pregar e para, através do poder do Espírito Santo, de salvar as pessoas, curá-las. Porque é isso que um cristão deve fazer. O chamado ao cristianismo verdadeiro envolve ação, envolve ir. E a verdade é que muitas vezes nós estamos tão presos a coisas dessa vida, estamos tão presos a tanta coisa que nos esquecemos da essência do evangelho, que é anunciar Jesus. Então nós temos que ir. Jesus foi. Se Jesus foi, eu tenho que ir. Parece tão simples, não é? Jesus foi, então eu vou. No seu trabalho, nos horários livres, você tem um poder gigante em você. É o poder de ser chamado filho de Deus. Você não quer isso para o seu colega? Será que estamos tendo um comportamento semelhante ao de Jonas, que não queria que os ninivitas fossem salvos pelas atrocidades que eles faziam? Se Jesus foi, eu tenho que ir. Se Jesus foi, você tem que ir também. Mas não apenas isso. O texto segue na primeira frase do versículo 36. E vendo as multidões. O Senhor viu as multidões a ponto de estabelecer um diagnóstico muito preocupante. Porque Jesus, ao olhar as multidões, ele não apenas passou os olhos, ele as observou. E a conclusão que Jesus chega é uma só: elas andam como ovelhas que não têm pastor. Andam desgarradas, andam aflitas, andam perdidas, sem rumo e sem direção. E o Senhor faz uma analogia a um dos bichos mais dependentes que existe. E aqui eu tenho uma reflexão e uma pergunta para todos nós. Se Jesus passasse pelo Brasil hoje e observasse os brasileiros, qual conclusão o Senhor Jesus tiraria? Que a nação está muito bem espiritualmente? Que a nação está andando como ovelhas que têm pastor? Ou será que o Senhor, ao olhar os brasileiros, diria: são ovelhas que não têm pastor? Mas vamos aproximar um pouco mais. Se o Senhor chegasse no estado de São Paulo, 40 milhões aproximadamente de habitantes, o que Jesus diria ao observar o estado de São Paulo, os paulistas? Será que o Senhor diria: são ovelhas que têm pastor? Ou será que o Senhor diria: são ovelhas que não têm pastor? Mas vamos aproximar um pouco mais. Se o Senhor chegasse na cidade de São Paulo, qual o diagnóstico de Jesus? Se o Senhor chegasse no nosso bairro aqui, em Cidade Ademar, qual seria o diagnóstico de Jesus? Se o Senhor chegasse aos seus vizinhos, qual seria o diagnóstico de Jesus? A pergunta aqui, nesse ponto da mensagem é: nós estamos vendo as pessoas como Jesus viu? Nós estamos observando o cenário atual dessas pessoas que estão perto de nós? Jesus estabelece um diagnóstico preocupante quando ele olha para fora. A seara é grande, as ceifas são grandes, a ceifa é grande. Mas aí o Senhor olha para dentro e diz assim: são poucos os que estão trabalhando. Então, ao olhar para fora, o diagnóstico é preocupante, mas ao olhar para dentro, também é. Por quê? Porque são poucos os que estão trabalhando. Então, eu estou vendo como Cristo viu? Ou será que nós estamos deixando passar pessoas, não estamos vendo-as? Elas passam, a gente
Mas será que nós estamos observando-as como Cristo observou? Cada um aqui precisa olhar para si mesmo, a começar por mim, e perguntar: eu estou sendo parecido com Cristo? Eu nunca me esqueço de um irmão que ele chorava porque ele ficou com um amigo dele um dia inteiro e não falou de Jesus. E aquele amigo morreu em um acidente durante aquela semana. E ele chorava e dizia para mim: Juninho, eu não falei de Jesus para ele. Eu fiquei o dia inteiro, falamos de futebol, falamos de política, falamos de um monte de coisa, e eu não falei de Jesus para ele. Isso eu tinha, eu creio que 16 anos de idade. E até hoje eu nunca me esqueci das lágrimas daquele irmão. E eu penso assim: será que alguém vai passar por mim, não vai ouvir do evangelho de Jesus, e o sangue dessa pessoa cairá sobre mim porque eu não a vi? Porque quando nós olhamos para alguém, nós estamos vendo o quê? Um corpo que anda? Ou estamos vendo, de fato, uma alma que carece de Jesus? E as pessoas estão carentes. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder a oportunidade de as observar. E é interessante como as pessoas estão carentes da salvação, irmãos, carentes de uma direção. Muitos se fazem de durões, muitos se fazem de não preciso de nada, mas quando você chega até ele apresentando Jesus, tudo muda na fisionomia. E eu digo isso por experiência própria. Eu estava brincando há um tempo atrás com os meus vizinhos lá na quadra, jogando um voleibol, e teve um lance que a bola veio e eu corri, e eu joguei para o levantador, e o levantador levantou para mim. Só que eu estava lá atrás ainda. Não consegui correr até em frente. E aí a bola caiu, foi ponto para outro time. E aí eu fiz assim para o levantador: você está querendo me quebrar desse jeito, me perdoe a expressão. Aí ele disse assim: eu pensei. Não, eu olhei assim, eu falei assim: ih, foi arrebatado. Aí eu disse assim: ainda não, mas o tempo está próximo. O arrebatamento, falei para todos ouvirem, o arrebatamento vai acontecer. Como é que vocês estão com as suas vidas? As pessoas começaram a dizer assim para mim, os meus vizinhos: eu preciso cuidar da minha salvação. Eu preciso atentar. E aí? E aí que Jesus é a solução. E aí que Jesus é o caminho. E aí por um momento ali o jogo parou. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E aquele que confessa Jesus como Senhor é salvo. E eu orava por uma oportunidade. E do nada, o camarada fez uma brincadeira comigo. E ali eu vi a chance. Nós precisamos ver as pessoas como Cristo viu. Mas não apenas isso, além de irmos como Cristo foi, além de vermos como Cristo viu, nós devemos amar como Cristo amou. Ame como Cristo amou. Veja comigo novamente o versículo 36. Teve grande compaixão delas. E aqui, irmãos, é o grande ponto, porque se eu perguntasse aqui: você ama a Jesus? Certamente você diria um amém muito forte. Se eu falasse assim: se você ama Jesus, diz amém. Você diria amém. Eu também, com certeza, diria. Mas nós estamos amando como Cristo amou, porque Cristo amou as pessoas. Então, se eu amo a Cristo, eu tenho que amar aquilo que Cristo ama também. Porque senão, qual é o sentido? Qual é o sentido de dizer que ama a Jesus? Se não ama a obra, a causa, o propósito de Jesus. Como é que eu vou ser parecido com Cristo? Aliás, a maior prova de amor
a Cristo é amando o próximo. É a maior prova de amor a Cristo. É amando o próximo. É só ler 1 João 3, 4, que você encontra isso lá claramente. Como é que você ama a Deus e não ama o seu irmão? Amarás a Deus com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo. Agora, qual é a maior prova de amor ao próximo? Então, eu amo o meu colega que está aqui e nunca falo de Jesus para ele. Eu estou amando ele de fato ou eu estou dizendo que amo apenas? Esse é o ponto, irmãos. É por isso que, já ao longo de meses, o púlpito da igreja está falando sobre fé e uma fé prática. Eu amo a Jesus, ok, amém por isso. Você está fazendo o que para provar esse amor? Então, estou indo no culto, receber, receber, receber. Ninguém não tem jeito. Ninguém. Jesus amou essas pessoas de todo o seu coração. E é importante nós aqui como igreja ouvirmos a palavra, sermos edificados pela palavra, andarmos juntos. Isso tudo é fundamental para a nossa fé. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, não, a gente tem que só evangelizar. E não é, a gente precisa evangelizar. E nós precisamos viver aqui dentro uma edificação genuína, mas uma edificação genuína sem evangelização não faz sentido. Porque aqueles que chegam vão encontrar uma igreja acolhedora. Ouvi isso em um discipulado que comecei essa semana com o nosso novo jovem ali, o Tiago. Ele disse assim para mim, pastor, eu cheguei aqui na igreja e eu vi que é uma igreja acolhedora. Louvado seja Deus por isso, porque nós somos acolhedores mesmo. Mas a questão é que as pessoas precisam saber dessa igreja maravilhosa e acolhedora que temos aqui. Porque essa igreja não faz nada por si própria, mas faz para agradar a Jesus. E neste foco e neste objetivo, precisa sair e precisa amar as pessoas, provando que as ama de fato. Cristo, mais do que ninguém, sabe o que pode oferecer a todos que o buscam. Porque aqueles que se aproximam de Jesus percebem o quanto Jesus é sensacional, maravilhoso. As pessoas estão vendo Jesus em nós. Estamos investindo a nossa força em amar as pessoas? Ou será que estamos preocupados com tantos detalhes inúteis que não levam a nada? Que não servem para edificar e nem para evangelizar? Só que nós temos que entender que o amor de Deus está ligado exatamente à salvação e ao evangelho. João 3,16, talvez o texto mais conhecido por todos, porque Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá para Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu. Então a gente vê claramente a ação do Senhor provando esse amor, e nós encontramos essa salvação no dia que nomeamos Jesus como Senhor de nossa vida. E esse amor precisa ser multiplicado. Ele chega até nós, nós temos aqui a bênção de andarmos juntos, Jesus se faz presente, mas Jesus disse que nós devemos amar, e a referência de amor é Ele próprio. Então, para sermos cristãos verdadeiros, nós temos que amar como Cristo amou. E aí envolve tempo, entrega, serviço. Jesus saiu por todas as cidades e todas as aldeias. Jesus viu, Jesus amou. E agora o Senhor nos chama a sermos cristãos parecidos com Ele. Então, se eu não vou como Ele foi, eu não sou parecido com Jesus. Então, eu sou um pseudo-cristão. Se eu não vejo as pessoas como Cristo viu, eu sou um pseudo-cristão. Se eu não amo as pessoas como Cristo amou, eu sou um pseudo-cristão.
E Jesus, no versículo 38, pede que nós oremos. Pede que nós roguemos. E diferente dos outros textos, que Jesus foi muito mais direto, lá em Marcos 16:15 e em Mateus 28, 18 a 20, aqui Jesus pede que a gente ore. Que a gente ore por novos obreiros. E eu vejo aqui uma estratégia do Senhor fantástica, porque é quando você ora, automaticamente você se envolve. Porque quando você ora, você se importa. Agora, quando você não ora. A verdade é, irmãos, que Jesus não está personificado entre nós, mas o Espírito Santo está entre nós. Jesus continua vendo as pessoas. Jesus continua amando as pessoas. Só que para ir, Jesus comissionou o seu povo, a sua nação, o seu sacerdócio, nos convocou. Ser cristão verdadeiro é ser parecido com Jesus. E eu termino essa mensagem lembrando o que Jesus nos prometeu. E essa promessa de Jesus serve para muitas coisas. Ela serve para nos alertar, serve para nos ajudar, serve para nos consolar, serve para muitas coisas. E a promessa de Jesus foi: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe.